Essa é a batalha de multiplicador de noob versus pro. Eu e o James vamos fazer bases protegidas e usar multiplicadores pra multiplicar proteções. Eu já vou começar multiplicando blocos de terra pra fazer minha base. Terra? Não é possível. Eu vou multiplicar um montão de blocos pra fazer toda a muralha da minha base. Eu só consegui fazer essa parte. Mas nós ainda vamos multiplicar mais itens pra proteger elas. Assim elas vão resistir aos ataques um do outro. E quem tiver a base menos destruída ganha o que tiver nesse baú de avaritia secreto. E é por isso que eu já vou pra próxima melhoria da minha base, que é proteger por dentro. Eu vou pegar o meu multiplicador e colocar ele pra dentro da minha base. E o primeiro item que eu vou multiplicar são essas armadilhas pontiagudas. Eu não consigo pegar ele no criativo. Olha só, se eu tento pegar, eu fico no sobrevivência por 10 segundos. O único jeito de conseguir mais dele é multiplicando mesmo. E é isso que eu vou fazer. A parte boa é que eu posso multiplicar quantas vezes eu quiser. Eu tenho 64 e se eu jogar mais uma vez, agora eu tenho vários packs e posso começar a fazer a proteção por dentro. A minha ideia é que ninguém consiga passar por essa muralha, mas se conseguir, vai cair direto nas armadilhas pontiagudas. O problema é que mesmo no criativo, os espinhos vão acabando. Agora eu vou ter que multiplicar mais, só que a base vai ficar muito protegida. Como não dou tempo de finalizar esse muro, eu vou continuar multiplicando meus blocos de terra. O problema é que meu multiplicador é muito ruim. Eu tenho que ficar jogando ele várias vezes pra ele me dar uma quantia boa de bloco. Eu consegui uma boa quantidade de blocos de terra. Agora é só eu fechar essa parede com a minha terra e minha base vai ficar muito melhor do que a do Atas. Consegui fazer a parte interna, apesar de que minhas armadilhas estão acabando. Eu ainda quero colocar mais dessas aqui por fora, toda na muralha. Então dessa vez eu vou multiplicar muito mesmo. Primeiro eu vou jogar aqui esses espinhos. E ao invés de ficar só com esses aqui, que foi pouco, eu vou jogar mais todo esse tanto aqui dentro. Eu vou ter armadilhas infinitas. E agora eu consegui encher o meu inventário. Eu acho que eu exagerei. Mas eu precisava exagerar mesmo, porque eu tenho que colocar ao redor da minha proteção inteira. Pronto, agora é só eu finalizar esse lado. Ainda bem, porque meus blocos acabaram de acabar. Eu acho que eu fiz o muro um pouco alto demais. Eu vou pegar um sofá e multiplicar aqui, fazendo vários dele. Eu vou fazer isso várias vezes, até ter o suficiente pra colocar todos os sofás em volta dessa muralha. Pronto, consegui o suficiente. É só colocar agora eles nessa direção. Assim como eu fiz nessa fileira, eu vou fazer em todas essas outras. Terminei de colocar as armadilhas pontiagudas ao redor de toda a base. Como eu tinha exagerado, sobrou um monte delas, que eu não vou usar por enquanto. Só que ainda não tá muito protegido aqui por cima. Se por acaso o James quiser entrar usando blocos, ele vai conseguir. Olha, é só subir assim e ele consegue passar. Então eu tive uma ideia muito boa. Eu vou pegar aqui mais uma das armadilhas que eu tenho pra multiplicar, que é o vidro de avaritia. É só jogar aqui no multiplicador e com esse vidro eu vou fazer uma cúpula aqui no topo, completamente indestrutível. Só quem pode quebrar ela sou eu que coloquei. Só que eu tenho que tomar cuidado pra não gastar todos os blocos. E só me sobraram 3. Se eu gastar eles sem multiplicar, eu fico sem. Eu fiz uma camada, mas eu tenho certeza que 2 vai ser melhor. Então é só continuar protegendo a minha base com sofá, porque nada melhor do que proteger uma base com sofá, é claro, né? Pronta, a base tá feita de sofá. E pra melhorar ainda mais a minha segurança, é só multiplicar aqui, ó, vários cachorros feitos de terra e eles vão me proteger. Pronto, agora que eu multipliquei os cachorros, é só colocar eles em volta da minha base assim. Boa, vários lobos. Agora eu duvido que minha base vai ser destruída. Terminei a base. Ah não, eu usei o meu último vidro. Eu esqueci de guardar um. Péssima ideia. Mas tudo bem, pelo menos eu terminei a minha cúpula. E vendo o jeito que tá a base do James, eu vou vencer isso muito fácil. Ele tá usando sofás pra proteger. É sério isso, James, sofás? Bota o dedinho na quina do sofá e dói muito. É, você tem razão, isso dói mesmo. Mas você vai ver quando eu acabar com essa sua base. Não vai sobrar nenhum sofá e o baú de avaritia vai ser meu. Só que a gente vai ver, Atos. É melhor eu ir pra próxima melhoria da minha base, que é proteger por fora. A primeira coisa que eu vou fazer antes de defender minha base por fora é reabrir esse espaço de 3x3 pra colocar uma porta de avaritia. Essa porta não é uma proteção, então eu posso pegar no criativo sem precisar multiplicar.
multiplicar. Assim o James não vai poder entrar na minha base e eu posso. Pra começar, eu vou usar esse multiplicador daqui. E assim eu vou ter mais espaço. Agora é só colocar ele aqui, ó, na parte de dentro da minha casa. E pra começar, eu já vou pegar aqui no baú algumas árvores bem falsas. Agora é só jogar ela através desse multiplicador e boa, eu consigo cada vez mais. Pronto. Só que eu vou continuar jogando muito mais, porque eu preciso cobrir toda a minha base ao redor. Então eu vou continuar fazendo isso. Agora eu tenho que multiplicar a próxima proteção, que é essa daqui. É uma mina explosiva. É melhor eu não mostrar pra vocês antes de multiplicar, senão eu vou perder ela. Então eu já vou jogar no multiplicador. E olha só, agora eu tenho 100 e posso mostrar pra vocês como funciona. Essa mina não ativa quando eu passo em cima, mas se por acaso algum outro bicho, como esse Husky, resolver passar em cima, ela explode na hora. Por isso que 100 dessas vão ser bem úteis. Eu não posso construir daqui pra fora com as minhas proteções, mas eu posso colocar essas minas aqui ao redor de tudo que é vermelho. Então eu vou colocar ao redor desse círculo inteiro várias minas. Agora que eu percebi, só sobraram 2. Elas desaparecem de uma vez do inventário. Eu preciso multiplicar mais antes que acabe. Agora sim, não tem chance de acabar as minhas minas, igual acabaram os vidros. Eu fui tonto, esqueci de multiplicar eles. Agora é só colocar as árvores aqui na frente desses lobos. Assim eu vou ter uma barreira feita só de árvores. Assim vai ter 2 barreiras. Uma feita de árvore e uma outra barreira feita de terra. Agora que eu terminei de colocar as minas aqui pelo lado de fora, tem uma outra proteção que eu quero fazer. Deixa eu fechar essa porta pro James não vir aqui dar uma de espertinho. E aqui no topo eu vou quebrar alguns desses vidros aqui de avaritia, em lugares específicos. Eu tenho que tomar cuidado porque eu não tenho mais desses vidros. Se eu quebrar errado, eu não consigo mais recolocar. Mas eu tô quebrando em lugares estratégicos e eu vou explicar pra vocês o porquê. Pronto, ficou até que bonito, olha só. Pra deixar minha base ainda melhor e reforçar ela ainda mais, vou pegar alguns tubarões e baldes com água. E aqui em volta da minha base, eu vou fazer um rio. Nesses lugares aqui que eu quebrei esses vidros, eu vou colocar um canhão de avaritia, que é o que tá aqui no meu baú de proteções, esse aqui. Mas eu também só tenho um dele. Eu preciso de mais, então vou jogar no meu multiplicador vezes 100. Agora sim, eu tenho muitos. Na verdade, até exagerou demais. Agora é só eu colocar eles aqui em cima, mirado pra frente. E como eu consegui 100 deles, eu não preciso economizar. Eu vou colocar 2 do lado de cada buraco. Eu nem vou conseguir atirar com 2 ao mesmo tempo, mas se por acaso um deles for destruído, eu ainda tenho o outro. Boa, falta só um pouco e agora o nosso rio tá feito. Agora eu pego esse ovo aqui de tubarão e multiplico ele pra conseguir ainda mais. E 10 deve ser o suficiente. Agora é só multiplicar ele mais 3 vezes. E assim ficou as proteções. Agora se por acaso o James vier na minha direção, é só eu subir aqui em cima e começar a disparar na direção dele. Esse canhão de avaritia é muito bom. Ele não tem chance. Nossa, mas a base dele tá começando a ficar bem protegida. E isso tá me preocupando, mas ainda são blocos de núbia, madeira, terra. São todos blocos muito ruins. E como eu tenho que proteger mais a minha base ainda, eu tive mais uma ideia. Eu vou abrir meu baú de armadilhas e pegar aqui esse golem de avaritia. Esse golem vai ajudar a proteger o lado externo da minha base, mas eu só tenho um também. E novamente eu vou ter que multiplicar. Olha só, parece que eu multipliquei um pouco mais. Isso aqui já é o suficiente. E olha só, eles são bem pequenos e fofos. Nem parece que eles mordem. Só que na verdade esses tubarões aqui são muito bravos. Quem cair aqui nesse rio vai ser mordido. Só que essas proteções que eu fiz até agora não são suficientes. Então vou colocar algumas armadilhas de madeira em cima da nossa muralha. Já vou multiplicando eles também. Boa, consegui 100 golems de avaritia. Com isso eu só tenho que colocar eles aqui na frente, vigiando. E eles eu posso colocar por fora do quadrado vermelho. Até porque eles não são blocos, eles são entidades. E aí, chefia, o que você quer? É verdade, eles são vivos. Eu posso usar eles pra me ajudarem a construir na minha base. Por enquanto, nada. Mas já já eu vou precisar da sua ajuda. Fica aqui esperando. Antes disso, eu tenho que terminar de colocar mais golems pra proteger aqui todos os lados da minha base. Joguei mais uma vez e 32. Boa, isso aqui vai ser suficiente. É só colocar ao redor agora da nossa muralha. E terminei de colocar vários deles. Só que tem uma última coisinha que eu quero fazer pra proteger pelo lado externo da minha base. Eu tenho aqui comigo alguns itens que servem pra fazer um radar. Só que tem alguns deles que eu vou precisar multiplicar. Por exemplo, esse daqui eu tenho que multiplicar. Beleza. E agora esses aqui eu também tenho que multiplicar. E com tudo multiplicado, é só eu começar a construir o meu radar.
radar. E funciona dessa maneira. Aqui no topo eu vou usar essa grade pra fazer uma espécie de antena mais alta. E aqui eu vou colocar um motor desse jeito. Em cima desse motor eu coloco esse bloco que parece um pistão, mas serve pra girar. E em cima dele eu coloco a antena do radar. E agora é só eu fazer o formato. Quanto maior essa antena, mais longe ela detecta se tem algum ataque. E é pra isso que ela vai servir. Ela vai me proteger caso o James tente me atacar de surpresa. E olha, foi exatamente o suficiente. E acabou bem na hora certa. Mas ainda tá faltando algo. Eu tenho aquelas árvores falsas que vão proteger a gente de TNT e várias coisas explosivas. Mas também seria legal algumas árvores que estão vivas e podem defender a gente. E eu tenho alguns monstros de árvore bem aqui. 16 já deve ser o suficiente. Agora é só eu ativar e ela já começa a girar. Eu vou até colocar ela numa velocidade bem rápida, porque assim ela detecta mais os inimigos. Aqui dentro eu vou escolher um local pra ficar o monitor. Como a minha base que eu vou proteger fica bem no centro, esse monitor também vai ficar bem no centro, assim. Eu vou aproveitar que eu multipliquei bastante pra fazer uma tela grande. 8 monstros vão conseguir me defender, eu tenho certeza. Assim que alguém conseguir entrar na minha base, eles vão atacar. E pronto, agora sim a gente tá bem protegido. Agora eu posso ligar esse monitor diretamente no radar usando esse bloco. E assim, tudo que tiver por perto eu consigo ver. Agora chegou a hora de fazer as últimas defesas. Até porque esse muro aqui, apesar de ser netherite e ouro, ele ainda pode quebrar fácil. Por exemplo, eu tenho aqui comigo alguns blocos de ouro e avaritia. Se o James usar, por exemplo, uma TNT, eles explodem muito fácil. Eu não posso deixar isso acontecer. Por isso eu tenho uma ideia. Aqui no meu baú, eu tenho esse item aqui que é um reforçador. Com ele, eu consigo reforçar os blocos, deixando eles mais escuros. E esses blocos mais escuros são completamente indestrutíveis. E eu quero deixar essa base inteira completamente reforçada. Então, olha só a ideia que eu tive. Eu vou vir aqui no meu multiplicador e multiplicar essa varinha. Boa, multiplicou. Ué, só veio duas? Como assim? Deixa eu jogar mais uma vez. Ah, não tem como multiplicar mais que isso. Tá, não tem problema, porque eu vou chamar o meu amigo Golem pra me ajudar nessa. Nossa base já tá bastante protegida, mas pra melhorar ainda mais, eu vou multiplicar essas armadilhas de urso e colocá-las ao redor de toda a nossa base. E também vou colocá-la aqui na parte de dentro da nossa base, porque se alguém conseguir entrar, vai cair direitinho nessa armadilha. Ei você, toma aqui esse pincel e você vai me ajudar a transformar todos esses blocos em blocos reforçados. Pode começar. E aqui fora eu vou espalhar bastante, aproveitar que sobraram um pouco. E nossa, deu até bastante. Consegui proteger legal essa base, hein? Eu vou colocar alguns golems aqui dentro, caso as flores sejam derrotadas. E pra fazer os golems eu preciso multiplicar essa terra aqui que é diferente. Ah, e essa cabeça de golem também. Boa, Golem, me ajudou muito. Agora eu tive mais uma ideia. Eu vou vir aqui nos blocos de redstone e pegar esse dispenser. Ele eu posso pegar porque ele não é considerado uma proteção. E agora aqui nessa parte de dentro eu vou colocar desse jeito os dispensers no chão até lá no final. Mas não é só isso, eu também quero colocar dentro deles poções de veneno. Só que a poção de veneno eu já não posso pegar, ela é uma proteção. Eu não posso pegar de jeito nenhum. Eu tentei tanto que vim parar no sobrevivência. Então em vez de pegar essas poções, eu vou multiplicar elas. Agora com essas poções multiplicadas, eu posso colocar aqui dentro dos ejetores. Agora é só eu repetir o processo em todos esses ejetores aqui. Pronto, já tô spawnando alguns golems aqui na parte de dentro da nossa base. Eu coloquei os dispensers ao redor de tudo. Falta uma última coisinha. Eu vou pegar aqui essa pressure plate de avaritia e vou lançar ela no multiplicador pra conseguir mais. E agora, com essas pressure plates multiplicadas, eu posso colocar elas por cima dos ejetores. Essa placa de pressão de avaritia é boa porque ela é indestrutível. Ou seja, não importa o que o James tente fazer, ele não vai conseguir desativar essa armadilha. Beleza, mais uma camada de proteção concluída. Bom, os golems estão paradinhos aqui e eles vão estar protegendo pra caso alguém invada a nossa base. E como a última saída, eu vou fazer uma coisa muito legal. Eu vou me multiplicar. Assim vai ter vários James. Eles vão ficar aqui protegendo a minha muralha. E pra fazer isso, é só passar aqui dentro e olha, eu já tenho um clone meu bem aqui.
Agora é só fazer isso várias vezes. Eu só quero fazer uma última coisa. Esse meu multiplicador aqui pode ser útil caso ele me ataque, porque olha só, se ele vier pra minha base usando um Husky, por exemplo, e ele atravessar o multiplicador bem assim, olha o tanto de Husks que aparece de uma vez só. Isso aqui vira uma bagunça. Eu não posso deixar isso acontecer. Agora eu vou ter que me livrar desses Huskies. Agora eu preciso de um lugar pra ficar observando tudo. E pra fazer isso, eu vou multiplicar essa terra reforçada que eu tenho. E agora eu vou construir uma torre bem aqui. Beleza, consegui limpar a minha sala. Por isso eu tenho que fazer uma proteção pra esse meu multiplicador. E essa proteção vai ser dentro da minha base que eu vou proteger. Até porque essas proteções aqui, elas têm que servir pra alguma coisa, né? E é exatamente isso que eu vou fazer. Eu vou começar a fazer a minha base que vai ser protegida. Pra isso eu vou usar concretos pretos pra fazer o início das paredes. E a partir daqui eu vou começar a colocar uns concretos vermelhos pra fazer como se fosse o fogo que eu tenho nos meus braços. Primeiro eu coloco o vermelho, depois eu coloco o laranja. E olha como fica muito maneiro. Eu gosto muito de usar essas cores. São as minhas preferidas. E agora o restante é só eu colocar em amarelo. E já fica perfeito. Como a terra é reforçada, vai ser muito difícil alguma coisa conseguir quebrar ela. Já fiz as paredes da minha base que eu vou proteger. Agora eu quero fazer o teto. E pra isso eu vou usar um vidro que não é proteção. Por isso eu posso pegar ele aqui no inventário. É um vidro normal, vermelho. Ele vai ser bom porque mesmo se ele me atacar pelo teto, eu ainda vou saber que eu tô sendo atacado, já que eu consigo enxergar. E aqui eu vou fazer a porta pra entrar e sair. Só que é claro que essa parte aqui também tem que ser um pouco mais protegida. Por isso que eu vou aqui no meu baú de proteções e pegar a única porta com senha que eu tenho. Eu quero fazer uma porta dupla. Por isso eu vou vir aqui no meu multiplicador e lançar essa porta. Eu até usei o multiplicador pra multiplicar essa escada também. E a nossa base tá feita. A gente também consegue colocar alguns James aqui em cima e boa. Esse multiplicador sempre exagera, eu nem preciso de 100 portas. Mas tudo bem, já deu pra pegar as duas aqui que eu vou colocar a senha. E a senha vai ser 13577. Agora sim, eu tenho como entrar e sair. E como o James ainda não veio me atacar, eu tenho um tempinho pra fazer um lugar mais confortável pra eu ficar aqui dentro. Assim, as minhas proteções estão prontas. E eu reparei que o James ainda tá fazendo a base dele. Quer saber? Eu tive uma ideia. Eu vou fazer um ataque surpresa. Pra fazer esse ataque surpresa, eu tenho que me preparar na minha base. Porque quando eu for atacar, eu vou ficar no sobrevivência. Eu vou pegar várias TNTs. Eu também vou pegar o isqueiro pra acender, uma espada pra caso o James tente me deter, lança-chamas e pra ser sincero, só isso já é o suficiente. Aquela base do James tá muito fraca. E como o meu ataque começou, eu já tô no sobrevivência. Toma essa, seus lobos feios. Eu já vou começar a explodir nessa parte. Ah não, o Ato tá me atacando de surpresa. Muito fácil entrar nessa base de terra. Ei, que isso? Lobos de terra. Não, não, sai daqui, cachorro feio. Eles estão me dando muito dano. Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu acionei a TNT e consegui derrotar eles. Vai, bobão, faz alguma coisa. Essa sua base já era. Ei, que isso? Não, ele me colocou na armadilha e perto das TNTs quase me derrotou. Ah, eu sou esperto. Eu tenho mais algumas proteções na manga. De onde é que veio tanto James? Que isso? Eu tô com 2 corações. Eu não posso ser derrotado. Sai daqui. Eu vou acabar com esses clones dele. Sai daqui, James. Mas eu tenho só um coração. Eu não posso ser derrotado, senão eu vou perder. Mas eu fiz um belo estrago. Ai, eu não acredito que ele me atacou de surpresa assim. Olha o estrago que ele fez na minha base. Ai, quer saber? O meu ataque vai ser 1000 vezes pior. Primeiro eu vou transformar toda a sua base em terra. Ei, que isso? Ele tem um bloco que transforma minhas proteções em terra. Isso é injusto. Todos os vidros viraram de terra. Ah, não. Ah, ele tá explodindo tudo. Eu achei que a minha proteção tava boa o suficiente. Essa não. Ele tá explodindo a minha base inteira. Para com isso, James. Você esqueceu que eu sou esperto, né? Você tá trapaceando. Como é que você tá voando? É jetpack, ô seu bobão. Eu não acredito. O James veio mais preparado e acabou com a minha base. Você perdeu, seu bobão. Isso quer dizer que o baú de avarentia é meu. Eu já vou abrir. Nossa, é um baú cheio de atos de ouro. Esse é o mais raro, James, me dá um. E o prêmio é só meu. Você é chato. Eu não queria perder pro James. Mas se você gostou desse vídeo, assiste esse outro que tá aí na tela. Ele também tá bem divertido. Não esquece de deixar o like e se inscrever. Fui!